Hello folks and welcome to the first web class about the history of the British Literary Movement. Meu nome é Pietro Sartório, sou professor de literatura britânica e hoje nós vamos falar sobre essa literatura importante. Se nós pararmos para analisar, muitos dos grandes autores que você conhece, que escreveram grandes sagas da literatura infanto-juvenil, ou até mesmo na história, nós temos vários que escreveram romances policiais, como Arthur Conan Doyle, que escreveu e criou o famoso personagem Sherlock Holmes. Todos eles são da Inglaterra, são do Reino Unido. E nós vamos falar sobre essa literatura. O nome que ela leva é British Literary Movements, né, os movimentos literários britânicos, e nós vamos dividir em 10 movimentos diferentes. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro movimento literário britânico, o Old English. Old English, o inglês antigo. Esse movimento começou em 450 depois de Cristo e foi até o ano 1066, quase na Idade Média. Muito bem, por que é que nós começamos esse movimento exatamente no ano 450, ou por volta dessa década? Porque nesse período, os povos germânicos que governavam a Europa eram divididos, né? Os godos, visigodos, ostrogodos, os anglos, os saxões, todos eles já tinham conquistado partes da Europa. Mas, especificamente, essas duas tribos, os anglos e os saxãos, foram conquistar a Inglaterra celta, nós chamamos nessa época, que era parte da Grã-Bretanha. E quando falamos esse termo anglo-saxãos, a partir do ano 450, nos referimos ao povo que já morava na Inglaterra, antiga Inglaterra. Bom, e aí começa esse movimento literário. Nesse período, os textos, as poesias, as fábulas e as histórias não tinham costume de serem escritas. Nós podemos observar na literatura portuguesa, lá em Portugal, que eles começaram com os trovadores, homens que recitavam contos heróicos, poemas e muitas outras histórias, fábulas, através do canto, através da música. Não foi diferente nesse período do inglês antigo. Porém, há cerca de 400 manuscritos que foram escritos durante esse tempo. Desses 400 manuscritos, os principais são cerca de 189, são considerados os mais importantes para esse período da literatura britânica. Dentro desses 189, nós temos 4 grandes livros que trazem a maioria dos contos, das poesias, das histórias, das fábulas dessa época, ok? Nós vamos colocar aí na imagem e observe, nós temos o manuscrito de Juno, também chamado de manuscrito de Caedmon. Depois nós temos o livro de Exeter, foi um livro escrito na Catedral de Exeter e ficou lá por muito tempo e trazia alguns contos religiosos, alguns contos com a crença religiosa. Depois nós temos o livro de Vercelli, que foi escrito por um autor ostrogodo, né? Nessa época seriam os ostrogodos, hoje nós conhecemos como a Itália, ok? Ele se chama Vercelli. Nós temos esse livro, foi escrito também no idioma anglo-saxão, e nós temos talvez o mais importante de todos, que é o Noel Codex. O Noel Codex traz muitas histórias, em sua maioria, poesias e poemas heróicos. O mais famoso de todos, que já foi traduzido para inúmeros idiomas e já foi
vendido em larga escala, centenas de milhares de cópias, talvez até milhões, foi o conto Beowulf. Tá? É um conto heróico em forma de poema, porque nós temos rima, nós temos algumas características. Nós precisamos lembrar que a estrutura poética, a estrutura de escrita dessa época é diferente do que nós conhecemos hoje. Ok? É diferente, porque, por exemplo, em português, um poema geralmente é alinhado à esquerda, é dividido em estrofes e dividido em versos. Mas nós temos certas peculiaridades nessa época, e principalmente porque eles não escreviam em português. Então, o nosso querido Luís de Camões, que escreveu na literatura portuguesa, tinha suas regras naquela época. Mas aqui, além de ser um período bem antigo, né, do que nós vivemos hoje, há também várias outras regras por ser outro idioma, ok? Bom, nós temos na poesia dessa época, a linguagem poética seguia os versos da aliteração de Seaver. Seaver foi um dos poetas dessa época, escreveu inclusive algumas histórias, contos e poemas que estão dentro do Noel Codex, e nós baseamos os versos de aliteração de Seaver porque todos eles seguiam esse mesmo padrão e ele assinava as suas histórias, diferente de muitos outros que não colocaram o nome do autor, ok? Então, nós acabamos batizando essas regras a partir do nome do autor que nós tínhamos, que era Seaver, ok? Então, os versos eram construídos a partir de duas regras, tá? De duas figuras de linguagem principais e uma regra de estrutura, da estruturação dos versos e estrofes. Bom, as duas linguagens que nós tínhamos, formas de falar, figuras de falar, era um canon, tá? O canon era o uso de outros substantivos, de outras situações, para se referir à situação que você gostaria. Não pode ser uma metáfora, porque ele repetia essa mesma expressão por toda a história. Por exemplo, no próprio Noel Codex, existe um grupo de histórias que usa a expressão o caminho das baleias para se referir ao mar. Então, em vários momentos da história, ele usa The Whale's Road para se referir ao mar. Isso não é uma vez, não são duas vezes, são dezenas de vezes. Então, o autor prefere, ao invés de usar a palavra mar, usar uma figura de linguagem. E isso se repete várias vezes. Não podemos dizer que seria uma metáfora, porque a metáfora tem uma significação. Ali não, é uma menção direta ao mar. Tá? Nós dizemos que essa figura de linguagem é o canon. Tá? Não é uma figura que nós temos hoje em dia. Lembre-se, nós estamos falando do inglês antigo, ok? E a outra é o litotes. Nessa figura de linguagem, o autor utilizava de expressões dramáticas para poder fazer ironia. Tá? Era uma coisa bem interessante também dessa era. Repetindo, então, os autores usavam linguagem dramática para ironizar. E, às vezes, até para criar uma situação cômica. Tá? Mas essas duas figuras, lembrando, são figuras de linguagem, estão relacionadas à construção do sentido do texto. Agora, a estruturação do texto, nós temos um termo em latim que significa caesura, que trata literalmente da estruturação dos versos e das estrofes, ok? Então, nós vamos ver aqui esse verso. Deixa eu pegar o giz aqui. Nós estamos vendo aqui um verso retirado do livro Beowulf, tá? O manuscrito original de Beowulf, na linha 101, que diz o seguinte: Fire and Fremen, Fire and Helle. Então isso é lindo de ver, é um inglês anglo-saxão. Nós estamos falando de um inglês que as pessoas falavam olha quantos anos atrás, né? Mais de 1000 anos atrás.
ok? Então, nesse verso de Beowulf, há duas características importantes que a gente deve notar. Primeira característica, existe um espaço no meio do verso. Então, cada verso dos manuscritos é dividido em duas partes. O verso tem um espaço no meio que divide-o em dois agrupamentos de palavras, ok? Nesse primeiro, há outra característica importante, the stressed syllable, ok? The stressed syllable significa sílaba tônica, ok? Então, nós tínhamos na primeira parte do verso uma sílaba tônica que deveria rimar com uma sílaba tônica da outra parte do verso. Então, aqui eu estou dizendo Fire and Freeman, Fire and Heli. Então, Firen, Fire. Então, percebe que o verso é dividido em dois. Na primeira parte desse verso, eu tenho uma sílaba tônica que rima com a sílaba tônica da outra parte desse verso. E isso se repete em centenas de linhas. Cada linha é um verso. Então, nós podemos dizer que o escritor, por mais que seja desconhecido, tinha um poder de escrita, uma criatividade e ao mesmo tempo obedecia a essas regras que era incrível. Tá? Nós devemos notar que, primeiro, esse inglês é completamente diferente do inglês que nós conhecemos hoje. Segundo ponto que nós devemos observar, essa estruturação do verso é muito interessante. E isso se repete em todos os versos. O escritor criou uma regra para escrever o próprio livro dele. Então, isso é inédito, é muito interessante. Tá? O significado no nosso inglês seria to perpetrate torment, fiend of hell. Tá? Então, é interessante nós vermos essa comparação entre um inglês de 1500 anos atrás e o inglês de hoje em dia. Percebam que existe uma grande diferença aí, ok? Basicamente é isso. Nós vamos falar na próxima aula sobre o segundo movimento literário da história britânica. Acompanhe nossos vídeos, se inscreva no canal e se você gostou desse vídeo, dê um like. Thank you and bye bye!